E agora nós tomamos como base a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, 16, 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Essa palavra, meu amado irmão, prezado rádio ouvinte, que se encontra em uma das cartas de Paulo. As cartas de Paulo têm como objetivo principal de instruir, corrigir, fortalecer as primeiras comunidades que Paulo havia fundado ou visitado. Ele falou essas palavras. Elas servem para orientar sobre a fé cristã, combater falsas doutrinas, encorajar os cristãos em suas dúvidas e desafios e aprofundar o entendimento da mensagem do Evangelho, respondendo às questões práticas da vida cristã e às vezes ele repreendendo os que se desviam da fé. Exemplos exemplares de versículos bíblicos das cartas paulinas que ilustram seus objetivos, que incluem, segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 7, temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, mostrando a força de Deus na fraqueza humana, conforme Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Mas se nós ou um anjo descesse do céu, vos anunciar outro evangelho, além do que já pregamos, seja anátema, quer dizer, condenado. Defendendo a pureza do evangelho, nós temos que estar sempre prontos. Romanos 12, versículo 1 ao versículo 2. Exorta a santificação e transformação pela renovação da mente. Já ele escreveu aos Filipenses capítulo 4, 13, ele disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que ele estava fazendo? Encorajando a confiança em Cristo com aqueles irmãos. E hoje para nós, essas cartas abordam temas como justificação pela fé, santificação, o corpo de Cristo, que é a igreja, dons espirituais e esperança na glorificação futura. Glorificado seja o Senhor. Elas têm um foco tanto teológico quanto prático, as cartas de Paulo, visando que os cristãos vivam de acordo com a vontade de Deus em todos os aspectos. Exemplos, então, as cartas de Paulo são uma parte importante no Novo Testamento e tem como objetivo principal ensinar, exortar e guiar as igrejas primitivas em sua fé e prática cristã. Aqui estão alguns dos objetivos principais das cartas de Paulo, juntamente com alguns versículos bíblicos, que nós vamos manifestar a você que está na nossa escuta. Por exemplo, ensinar a doutrina cristã. Segundo Timóteo, capítulo 3, 16 e 17, o qual nós tomamos como base para este assunto tão importante, toda a Escritura é inspirada e útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, as cartas de Paulo são uma fonte de ensino, de instrução para as igrejas. Ainda observando o que ele diz, Romanos capítulo 1, versículo 6, Paulo
servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele havia prometido antes pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho Jesus Cristo, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo apresenta o Evangelho de Jesus Cristo e sua autoridade apostólica. Encontramos a exortação a encorajar as igrejas em 1 Tessalonicenses 2,13, quando ele diz: por isso também nós, sem cessar, damos graças a Deus, pois que, tendo vós recebido a palavra de Deus, que de nós a ouvistes, a recebeste, não como palavra de homens, mas, segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós que creis. Aleluia. O irmão que crê. Aquele que não crê, nós não temos mais nada a oferecer. Mas Paulo exorta e encoraja as igrejas a permanecerem firmes na fé. Ainda em Filipenses capítulo 4, versículo 1 ao versículo 2, portanto, disse Paulo: meus irmãos, amados e muito queridos, a minha alegria e coroa, permanecei assim no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Síquite, que também tenham o mesmo sentimento no Senhor. Paulo exorta as igrejas a permanecerem unidas e a terem o mesmo sentimento no Senhor, pela palavra de Deus, não por regras de igrejas, mas pela palavra de Deus. Que corrigir erros e heresias, Paulo está sempre mostrando, por exemplo, Gálatas capítulo 1, versículo 6 ao 9, ele diz: maravilho-me de que tão depressa vos tenhais desviado, para que vos anunciais outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos perturbam e querem transtornar o evangelho de Cristo, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos, seja anátema, quer dizer, seja condenado. Não podemos ir além do que está escrito. E para os dias de hoje, não adianta você ficar no Velho Testamento, lendo histórias dos profetas, praticando história de profeta, ministério de profeta. O que vale é o que Jesus ensinou. Lucas 16:16, ele está escrito e diz: vieram palavras dos lábios sacrossantos de Jesus. A lei e os profetas duraram até João, daqui para frente se emprega força para entrar no reino dos céus. Paulo também corrige os Gálatas por se desviarem do evangelho de Cristo, o qual ele tinha pregado. Ficou admirado: meu Deus, o que está acontecendo? Eu ensino uma coisa e as pessoas praticam outra. Por exemplo, você lê a Bíblia, Jesus dizendo: curai o enfermo, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsai o demônio, de graça receber, de graça dai. Aí o homem, vendo esse mandamento do Senhor Jesus, conforme Mateus 10:8, ele diz: não, eu não quero, eu não vou praticar. Eu vou praticar o que Malaquias disse. Então, nesse caso, você já não é mais um cristão, você é um malaquiano. Nesse caso, se você não obedece a Cristo, o que ele disse? Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Como é que você está sendo amigo de Cristo? Você está sendo amigo de Malaquias. É um verdadeiro malaquiano. Não, pastor, mas eu leio a Bíblia também. Não adianta. Se não cumprir com os mandamentos do Senhor, não é uma ovelha do Senhor. Ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Não adianta você estar numa congregação, pagando dízimo, guardando sábado. Isso aí é coisa supérflua. Tem nada a ver com a palavra de Deus para os dias de hoje. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3 a 4, Paulo comenta aqui dizendo: como te roguei, ficando em Éfeso, indo eu para a Macedônia, para que ordenassem a alguns que,
não ensinassem outra doutrina diversa, ou se ocupasse em fábulas e genealogia intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que se faz pela fé. Paulo, ele instrui Timóteo a corrigir os erros e heresias. Ele está dizendo, em resumo, as cartas de Paulo têm como objetivo principal ensinar, exortar, encorajar e corrigir as igrejas primitivas em sua fé e prática cristã. É isso que Paulo está falando, é o que ele mostra, é o que nós precisamos aprender da parte de Deus. Como nós vamos viver uma fé em Cristo tão difícil de se entender, tão incompreensível da forma que se pregam hoje? Meus irmãos, a pessoa lendo a história de Cristo, o seu sofrimento subindo ao Gólgota, com a coroa de espinhos na cabeça, pregado em uma cruz, lá no alto, todo ensanguentado, por mim, por você. E ao mesmo tempo, quando você lê a história de Cristo, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. Você diz, eu não vou andar nesse caminho. Eu leio a Bíblia, eu leio o Evangelho, mas eu só ando no caminho de Malaquias. Pastores de igrejas que andam assim, não são igrejas evangélicas. Se você está numa igreja que cobra dízimo, isso não é igreja evangélica, é uma igreja malaquiana. Se lembre disso. O pastor Bibi está discriminando. Não, pelo amor de Deus. Leia a Bíblia. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus e salvação para aquele que crê. Você não crê no Evangelho de Cristo? Você crê em Malaquias? Você é malaquiano mesmo. Tem conversa não. A palavra malaquiano já está dizendo, é um ladrão, um malaco. Meu irmão, tenha misericórdia da sua alma. Se entregue a Jesus Cristo. Essas cartas de Paulo que nos mostram aqui, com esse poder abençoado de Deus, a transformação, dizendo que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para redaguir, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então as cartas de Paulo são, na verdade, uma fonte de ensino e instrução para as igrejas que querem cumprir com o mandamento de Cristo, quer andar com Cristo. Se você quer andar com Cristo, aceite essa palavra, viva esses exemplos. As cartas de Paulo, que nós acabamos de ler aqui, esse versículo, são na verdade muito importantes no Novo Testamento e tem como objetivo principal ensinar, lhe exortar, lhe guiar, nos guiar. As igrejas primitivas foi assim, na sua fé e prática cristã. E aqui nós temos que estar com esse mesmo objetivo principal das cartas de Paulo, juntamente com os versículos que nós estamos aqui a observar, colocando na sua disponibilidade, meu irmão, minha irmã, a palavra do Senhor. E o 2 Coríntios 4:7, temos este tesouro em vaso de barro, ou seja, no seu coração, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, mostrando a força de Deus na fraqueza humana, conforme Gálatas nos mostra. Mas se nós ou um anjo do céu vos anunciar outro evangelho, além do que nós anunciamos, seja condenado, seja anátema. Viva o evangelho, não viva Velho Testamento, não viva a história de profetas, pregadores de igrejas, que estão aí enganando as pessoas, roubando o seu dinheiro, metendo a mão no seu bolso, dizendo que vai para o céu. Vai para o inferno, não tem nada a ver com o céu. O céu é de Jesus. E ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai, senão por mim. Em outras palavras, ele diz, eu sou a porta do céu. Aquele que entrar por essa porta, entrará, sairá e achará pastagem. É só com Jesus. Não adianta Maria, não adianta José, Antônio, Francisco, seja lá quem for. Nós estamos falando aqui nas cartas de Paulo, como exemplo de ensino doutrinário, a igreja como um apóstolo chamado por Jesus. E nós, como mensageiros da palavra de Deus, aqui estamos anunciando essas verdades. Mas você não tem como objetivo olhar para a vida de Paulo e para a vida do pastor Bibi. Você tem que olhar para Cristo.
nós estamos lhe apontando Cristo, o único que conduz o homem à pátria celestial. Querido Deus e Pai que estás no céu, te peço em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar todos aqueles que nos ouvem neste horário. Te peço, meu Pai, te agradeço por tudo e por tudo, no nome de Jesus Cristo. Diga amém, você que ora conosco.